Olá pessoal, voltamos aqui então com literatura para falar com vocês aí sobre essa trajetória que nós estamos aí perseguindo, né? Esse caminho que nós estamos seguindo para entender quem nós somos, né? Da onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Por isso nós estudamos aqui nessa disciplina as escolas literárias que marcam aí alguns contextos históricos que mais ou menos aí delinearam a maneira de ver o mundo e um pouco da nossa cultura. Nós iniciamos então nossos estudos hoje, a partir desse momento, do humanismo. Mas antes disso eu quero mostrar um quadro aí que retoma um pouquinho do período anterior, o trovadorismo. Lembramos que o trovadorismo ele se deu ali a partir do século XII até o século XV e tinha aí como contexto histórico principal aí a formação das províncias, né, dos estados ibéricos. Os traços básicos desse período era a produção, né, em termos de literatura, a produção de cantigas amorosas, de amor e de amigo que aprendemos, e a produção também de cantigas de costume, as cantigas de escárnio e de maldizer. Os principais autores sempre eram os nobres, nós aprendemos isso, mas o principal autor aí é o Dom Diniz, que era, obviamente, um nobre. Como característica básica, então, nós temos aí as cantigas de amor, que é o que era mais produzido nesse período, e é um período também que ele é determinado pelo teocentrismo. Deus era o centro de todas as coisas. O período que nós entramos agora, século XV, e vai até o século XVI, chamado de humanismo, é um período de transição. E como contexto histórico, nós temos aí as grandes navegações, né? As invenções expansionistas, né? O avanço comercial e agrícola. E como traços básicos, nós temos então a preocupação com o historicismo, né? Com a história de Portugal, né? E o teatro crítico que surge nesse momento aí. Os autores, então, os principais, Fernão Lopes, que trabalha muito no resgate da história portuguesa, e o Gil Vicente, que é o teatro, que é o grande dramaturgo da época, né, com o teatro popular de crítica social. Os objetivos dessa aula em relação ao humanismo é poder relacionar a produção artística do humanismo às transformações que estavam ocorrendo no continente europeu no período de transição entre a Idade Média e a Era Moderna. Também é reconhecer as principais características da historiografia de Fernão Lopes, da poesia palaciana portuguesa e do teatro de Gil Vicente. E conhecer as obras mais significativas que foram produzidas por relevantes autores do período, identificando temas e recursos estilísticos que evidenciam a coexistência de valores teocêntricos e antropocêntricos na produção artística da época. A partir dos textos da apostila, vocês vão ler muito sobre humanismo em Portugal, a crônica histórica medieval, a poesia palaciana e o teatro cômico moralizante de Gil Vicente, Vicentino. Nós ouvimos falar ali do Fernão Lopes como grande escritor desse período, e é importante retomar um pouco dele, e vamos falar um pouquinho mais também durante essa aula, porque o Fernão Lopes, ele foi a nomeação dele como guarda-mor da Torre do Tombo, que fez surgir aí em 1418 o humanismo em Portugal. Vale lembrar assim que guarda-mor seria um cargo de muita confiança na hierarquia ali da família real. Porque afinal, o guarda-mor era a pessoa responsável por todos os documentos, por todos os registros da família real naquele momento. Era uma espécie de cartório, né, que ficava numa das torres do palácio.
E o Fernão Lopes ele foi nomeado para ser esse guarda-mar. Um cargo de grande importância. O mundo vivia grandes transformações a partir das grandes navegações. O medo de se perder de si, porque afinal o humanismo é um período de transição que sai do teocentrismo, Deus centro de todas as coisas, para o antropocentrismo, que é o período em que o homem passa a ser o centro de todas as coisas e havia o entendimento de que o homem poderia mudar o seu destino. Então, o contato com novas pessoas, a partir das grandes navegações, com novos povos, né, o surgimento de obras de arte, do teatro crítico, abria a mente desse homem. Havia uma preocupação com essa mudança de mentalidade da época. A pessoa de Fernão Lopes era responsável por guardar os registros da família real e de toda a história de Portugal, de modo que o país não perdesse as suas bases, a sua essência. Ora, é importante lembrar que Portugal ele teve um papel fundamental no período conhecido como as Grandes Navegações, em que a exploração de novos territórios e novas fontes de renda ajudaram aí a fortalecer o poder da própria coroa lusitana. Como já falamos, né? Além dessa relevância política e econômica, a expansão marítima, as grandes navegações, promoveu aí importantes mudanças culturais, pois o contato com realidades distintas da antiga experiência feudal propiciou outras formas de compreensão da realidade. Então, como nós vimos, o humanismo foi um importante período de transição entre a Idade Média teocêntrica para o classicismo, a próxima escola literária, que é a antropocêntrica. A importância desse homem que aparece no lado direito da sua tela é muito grande, então. Esse é Fernão Lopes, que é o cronista da realeza, que escrevia sobre os acontecimentos mais importantes de Portugal. Tem uma importância histórica gigantesca para o país. Porque o Fernão Lopes foi o importante homem do humanismo por sua destacada produção historiográfica que ainda hoje é usada como fundamental fonte de estudo para a compreensão dos séculos XIV e XV. Dotado de grande prestígio, tornou-se em 1434 cronista-mor do reino português, responsável por relatar a vida de reis portugueses ao longo de diferentes épocas. Em Portugal, Fernão Lopes é conhecido como o pai da história, devido à sua vasta produção de crônicas históricas que consegue resgatar aí muito do que foi o país, tanto no humanismo quanto na Idade Média. Antes de falarmos das principais formas poéticas que foram produzidas na época, é importante lembrarmos o que é um mote. O mote é o verso, ou é o conjunto de versos que é utilizado como desafio poético para a criação de uma composição poética. Então o mote ele se repete muitas vezes dentro de uma poesia produzida nesse período aí. Vamos entender um pouquinho sobre essas produções poéticas da época? Então, entre as principais produções e formas poéticas da época, nós temos o vilancete, que é constituído de um mote, de 2 a 3 versos, seguido de voltas formando a glosa. Na apostila a gente vê um pouquinho mais o que é uma glosa e, por consequência, vai entender, claro, o vilancete. As cantigas, que eram compostas de um mote, de 4 ou 5 versos, e uma única volta, de 8 a 10. A esparsa, que é geralmente uma única estrofe com 8 a 16 versos em redondilha maior. E a trova, que é 2 ou mais estrofes.
O Shakespeare da língua portuguesa para nós, em termos de teatro, né, é Gil Vicente. Gil Vicente é o pai do teatro português. Muito importante também nesse período de transição do humanismo, né, o humanismo que fez a transição entre trovadorismo e o classicismo, que é a próxima escola. Nós vamos estudar um pouquinho das formas teatrais, das produções teatrais do Gil Vicente, no período que nós estamos estudando, chamado humanismo. O Gil Vicente não surgiu do nada, né? Ele já tinha prestígio junto às diferentes gerações de monarcas para quem ele já havia apresentado as suas peças teatrais, mas ele surgiu com muita força aí, né? Nesse período do humanismo, porque ele não poupou ninguém das suas críticas, nenhuma das classes sociais. Ele satirizava desde os setores populares até os nobres, membros do clero, escudeiros, membros do judiciário e entre outros. Nas suas peças, ele procurava evidenciar a decadência moral em sua sociedade e imprimia em suas peças um tom maniqueísta a fim de distinguir o bem do mal e a fim de condenar os vários comportamentos negativos pela ridicularização e pela sátira. As produções teatrais do Gil Vicente são divididas entre autos e farsas. Os autos são peças breves de tema religioso ou profano, vinculadas a mistérios e moralidades. Subdividem-se em pastoris ou éclogas e autos de moralidade. Elas se baseiam principalmente nas alegorias, ou seja, nos personagens que representam elementos como, por exemplo, a virtude, a coragem, a maldade. A crítica social é bastante marcada nos autos. Já as farsas são peças que retratam o cotidiano, os costumes da época. Apresentam enredo curto, geralmente de um só ato, e poucos personagens. Geralmente são criadas para desenvolver temáticas profanas, repletas de humor e de crítica à sociedade. Foram precursoras das atuais comédias de costumes que temos ainda hoje, né? As farsas contêm o lado mais contundente da crítica social vicentina. É isso então, pessoal. Aguardo vocês para fazermos os nossos exercícios. Abraços, até mais. Tchau, tchau.